Graça e paz a todos, irmãos e amigos. Eu sou o cantor e missionário Milton Barbosa, um colaborador do Evangelho de Cristo, Novo Testamento, Boas Novas. Eu recebo muitas mensagens, perguntas pelas redes sociais e também presencial, por pessoas religiosas ou não, a respeito desse tema, casamento, é isso mesmo. Então, eu resolvi estudar um pouco mais sobre o casamento e as suas origens. E o Espírito Santo tem me mostrado a verdade e me dado entendimentos para responder essas pessoas de maneira mais simples, mas sempre com a verdade. Amados, eu estou aqui, mas sempre com a verdade. Estou aqui na piscina, aqui na Bica do Zé Carlos, um local muito bacana, no estado do Pernambuco, na cidade de Vitória de Santo Antão, fazendo esta gravação para vocês. Meus amados, eu não estou aqui para abater a sua fé, não estou não, mas prestar um esclarecimento através do verdadeiro Evangelho de Cristo, Boas Novas. Qual é o casamento que Deus quer? Meus amados, nem no Éden Deus preparou um casamento entre pessoas. Mas vamos ler 1 Coríntios, aqui na palavra, capítulo 7, versículo 8, 9, Bíblia Sagrada diz assim, 1 Coríntios, versículo 8, diz assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, digo-lhes, é bom se ficasse como eu, o apóstolo Paulo. Versículo 9, mas não podem se ficassem como eu, mas não podem conter-se. Se não pode conter-se a carne, é melhor casar do que viver abrasado. Meus irmãos, esse texto é muito usado pelos líderes religiosos para pressionar as pessoas boas, homens e mulheres, com boas intenções, que procuram o conhecimento, conhecer um pouco mais de Deus. Aí eles impõem a essas pessoas o casamento, levando-as à prisão religiosa pelo medo. Então, veja bem, eles dizem assim, eles no sistema: vocês estão vivendo esse tanto de tempo juntos? A pessoa responde que sim. Eles dizem a essas pessoas: vocês têm que acertar essa situação com Deus, mas na verdade esses líderes religiosos querem que esse casal se acerte para os seus ministérios, ou em outros casos, para satisfazerem aparentes ou determinados grupos de uma sociedade entre pessoas. Então, o referido casal, não tendo conhecimento, vai acatando a essas falas, a essas falácias, e entrando, ouvindo e vivendo um casamento forçado. É isso mesmo, para agradar as pessoas, e não por consciência e amor daquilo que você quer e escolheu como seu cônjuge. É isso mesmo. Vai vendo aí. É preciso que os irmãos leiam, meditem na palavra Bíblia Sagrada, no livro 1 Coríntios, capítulo 7, versículo do 1 até o 40. Todo esse texto, o apóstolo Paulo estava dando uma resposta pessoal à igreja de Coríntios, e não uma revelação de Cristo. Não uma revelação de Cristo ressuscitado, dando a Paulo para transmitir
aos Coríntios, Paulo estava dando uma resposta pessoal dele mesmo, Paulo, por meio deste texto já mencionado, e não um conteúdo doutrinário. Não é de jeito nenhum conteúdo doutrinário. Já mencionado, eu já estou dizendo que não é um conteúdo doutrinário, pois o apóstolo Paulo não era casado, né? Se fosse doutrina, Cristo tinha que ser casado, o apóstolo Paulo tinha que ser casado, o apóstolo Pedro e tantos outros tinham que ser casados, mas não era doutrina, ok? Vamos lá. Abrasado, esse termo significa abrasado, que a Bíblia diz, significa ardendo em brasas, ardendo em desejos carnais. E o termo amaziado significa viver juntos em uma união estável. Mas, na verdade, esses termos abrasado ou amaziado não tem nada a ver com adultério ou com fornicação. Mas esses termos são usados pelo sistema religioso para colocar medo, a pressionar as pessoas que vivem juntos. É isso mesmo, marido e esposa, eu quero dizer, viu? E não são casados no cartório e não são casados no papel. É simplesmente assim. Eles colocam aquela pressão em cima desse determinado casal. Aí você pode então até me dizer, ou pensar, me perguntar, então você, Milton Barbosa, está querendo dizer que não devemos mais casar? Não, não é isso. Amados, se você quer casar, que se case. Eu estou apenas tentando te mostrar as diferenças de um casamento para o homem e um casamento que Deus quer. Isso para que depois você não venha frustrar com o mesmo. E para que você, marido e esposa, não seja aquela pessoa totalmente boazinha, sabe como é que é? E também não seja aquela pessoa arrogante, que quer mandar em tudo, tá ok? Não seja aquela pessoa arrogante, mas ao se casar, seja bom marido e seja uma boa esposa. É isso que eu quero dizer para vocês. Tem pessoas que, por imaturidade, procura uma parceira ou um parceiro que seja troféu para o casamento, só para mostrar para os outros o falso brilho. Mas, na verdade, isso é uma idiotice e faz parte da libertinagem, ok? Mas, na verdade, deixa passar ou não aceita um parceiro, uma parceira de caráter e que corresponde em tudo, qualquer um casamento com um cônjuge que seja troféu, na maioria das vezes terá uma partida fria, sem gols de placa. Entende o que eu quero dizer? Entende? É isso mesmo. Meus amados amigos e irmãos, o eterno Deus não tem nada a ver com papel oficial, casamento e muito menos Deus não tem nada a ver com religião. E se você ler toda a Bíblia, não existe relato de oração ou pedido em toda a Bíblia. Senhor, desse tipo assim, Senhor, dai-me um marido, dai-me uma esposa. Não tem não, não tem. É verdade, é verdade. Então, é desta forma que eu quero lhes dizer, pelo poder do Espírito, Deus em Cristo não é cafetão para estar arrumando o homem para a mulher,
e nem mulher para homem. Porque a religião diz, espera no Senhor, que Ele vai lhe entregar na mão o varão ou a varoa abençoado. Isso é engano, é falácia do sistema religioso. Esses arrumadinhos para o suposto casamento são feitos pelos líderes religiosos ou por familiares sem conhecimento. Mas, na verdade, cabe a cada um escolher a pessoa que quer, o homem com a mulher, para apresentar ao eterno Deus para uma união verdadeira, do jeito que Deus quer e determinou pela palavra. Amados, existe na Bíblia, são deliberações a esse tema casamento. São liberações que existem na Bíblia e não oração. Exemplo, na lei de Moisés, Velho Testamento, é a história de Ruth. Você pode ver lá a história de Ruth, não é? E no Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 7, vamos ler, versículo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O apóstolo Paulo responde à igreja de Coríntios. Vamos ler, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Versículo 2. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Versículo 3. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Versículo 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás, atenção, hein? Satanás aqui, que significa opositor, que é a nossa própria natureza carnal. Então, para que ajuntais novamente, outra vez, para que Satanás, a nossa própria carne, não vos tente pela vossa incontinência. Versículo 6. Digo, porém, isto como quer, por permissão, como que por permissão e não por mandamento. Paulo está dizendo, amados, em todo o planeta Terra, o casamento se tornou uma festa como qualquer outra. É isso mesmo. E as pessoas estão se casando muito antes do casamento. Mas, se você observar, até a legislação já nos garante que, se você morar com uma mesma pessoa, debaixo do mesmo teto e com uma determinada constância, já caracteriza uma união estável. E a gente vê claramente que casamento está virando apenas uma apresentação caríssima, que nos remete puramente a uma festa, onde aqueles que têm menos dinheiro gastam menos, e aqueles fazem uma festa simples, só para seus parentes, alguns amigos, e o que tem mais dinheiro faz uma festona chique, né? Granfina, gasta mais com tudo que tem direito, tudo quanto é tipo de mordomia. Apenas só rituais, são protocolos da festa de rituais religiosos, ok? Coisa de homens. Vamos ver então, claramente, olha que bacana, nós estamos aqui na frente da bica do Zé Carlos. Aqui é uma paisagem natural, como vocês estão vendo. Vamos ver, meus amados, a história do casamento.
Amados amigos e irmãos, o casamento monogâmico é uma instituição que data dos primórdios da cultura judaico-cristã. A monogamia matrimonial só começou a ser adotada de fato na Idade Média, com a ajuda da Igreja Católica. E ganhou impulso quando o casamento foi elevado à condição de santo sacramento no século XII. Olha bem, hein? Então, o casamento no judaísmo é visto como um vínculo contratual entre homem e uma mulher, através do qual eles se unem para criar uma família. Embora a procriação não seja o único propósito, o casamento judaico também é esperado para cumprir o mandamento de ter filhos para aquele povo. O significado da palavra casamento é derivada de casa, quanto que a palavra matrimônio tem origem no original mater, mãe, seguindo o mesmo modelo lexical de patrimônio, que no latim medieval significa casamento com U, ok? É isso. Agora, a história do casamento civil no Brasil já é outra coisa. Surgiu com a República, com o então chefe do governo provisório, Marechal Deodoro da Fonseca. Foi no dia 24 de janeiro de 1890 que o decreto número 181 entrou em vigor, no dia do casamento civil. Este direito completa 123 anos, ou mais um pouco, e é motivo até hoje de reflexão. É isso mesmo, é motivo de reflexão. O que é um casamento religioso ou matrimônio religioso? Você sabe? Vamos ver. É uma celebração em que estabelece o vínculo matrimonial segundo as regras de uma determinada religião. Submete-se tão somente às regras da respectiva religião e não depende do seu conhecimento pelo Estado ou pela lei civil para ser válido no âmbito da religião em questão. Ok? Meus amados, os líderes religiosos forçam as pessoas a se casarem como protocolo de suas denominações. Mete medo aos casais, homem e mulher, dizendo que se eles não casarem no papel, no cartório, elas estão em desobediência a Deus e vão para o inferno. É assim que eles dizem. Dizem que o mesmo estando vivendo homem e mulher juntos por muitos anos estão no pecado se não se casarem no papel e no cartório. Alguns líderes religiosos dizem que só pode casar os irmãos homem e mulher do próprio ministério. Eles querem que vocês casem que seja do mesmo ministério deles, que é para render mais. Alguns líderes religiosos dizem que só pode casar os irmãos homem e mulher do mesmo ministério, não é verdade? Eles, através de suas fábulas, metem medo, querem controlar as pessoas que sem conhecimento os procuram para um conselho espiritual a respeito do casamento. Mas é aí que entra o fracasso. Na maioria dos casos, nasce da falta de entendimento do significado casamento. É verdade. O significado que a palavra casamento
tem para Deus, segundo a Bíblia. Mas o relacionamento conjugal ideal é aquele onde duas pessoas se tornam uma só carne por amor verdadeiro e sã consciência. Isso mesmo, meus amados, o amor verdadeiro conjugal nada tem a ver com a idade. Depois de ambos serem maiores de idade, exemplo assim, um homem de 60 anos se casar com uma mulher de 35, se é por sã consciência dos dois e amor, tudo certo. Agora, quando a pessoa é bem mais velha e diz assim, eu só me caso se a outra pessoa, a mulher no caso, for bem jovem e bonita e que não está nem aí se vai ser traído ou não. Isso aí é pura libertinagem, não tem nada a ver com o casamento de Deus. É a pessoa quando quer ser libertina, né? Não tem nada a ver com a graça que nos deixou livre. Esta pessoa que quer desse jeito que eu estou dizendo, ela quer libertinagem. Não é sinceridade e muito menos amor. Com certeza, Deus não aprova o resultado desse casamento assim, desse relacionamento, do jeito que eu estou falando o último aqui agora, é um fracasso. A verdade é essa. Vamos ver. Livro histórico de Marcos, capítulo 7, na Bíblia, viu? Marcos, capítulo 10, versículos 7 e 8. Marcos, capítulo 7, capítulo 10, versículos 7 e 8. Na Bíblia aqui, viu? Versículo 7. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Versículo 8. E serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Está escrito lá no livro de Marcos, capítulo 10, versículos 7 e 8. Meus amados, meus amigos, irmãos, na maioria das vezes, muitos líderes religiosos fazem o casamento arranjado, muitas das vezes por eles, e outras vezes casamento arranjado pela família para manter uma tradição. E desta forma, está claro que não vai dar certo, e o futuro para o casal é a separação. Isso é óbvio, é isso mesmo. O que é um casamento arranjado? Um casamento arranjado é um casamento em que a iniciativa de selar a união não partem dos noivos, e sim de seus pais ou pessoas interessadas em algum tipo de benefício. Mas até nos dias de hoje ainda persiste em algumas sociedades, mais notoriamente na Índia e nos países de regiões adjacentes lá da Índia. Entende? Meus amados, nós estamos vendo que o casamento banalizou no Brasil e também em outros países. Hoje se casa homem com homem, se casa também mulher com mulher. Tem postagens de fotos aí e textos nas redes sociais de casamento de pastora mulher evangélica com outra mulher cantora gospel. Eu conheço líderes religiosos que são casados no cartório, no papel e com aliança no dedo, praticam sexo com as obreiras do seu ministério. Conheço esposas de líderes religiosos
que mesmo casada no papel cartório, sai para fazer sexo com outros líderes. Eu conheço alguns líderes religiosos que são casados e são pedófilos. Você também deve já ter visto ou conhece, né? Conheço líderes religiosos que são casados no papel e no cartório, que espanca suas esposas e as ameaça até de morte. Estamos vendo pela imprensa aí últimos casos aí de casamento de líderes religiosos casados no cartório civil, no papel e também no religioso, onde a esposa está acusada de mandar matar o próprio marido, e tem mais, mandar matar o marido por seu próprio filho ou pelos filhos, ok? Está esta acusação aí, onde tanto o acusado quanto ao falecido eram líderes religiosos. Vai vendo? Citei alguns exemplos de casamentos falidos, enganosos, que estão aí só para manter a aparência. E quantos você não conhece assim? Quantos você não conhece assim? É desse jeito, mas só que o que a esposa e filhos na mesma casa, só que se jura na hora do tal casamento. Eles juram, prometem amar, cuidar, respeitar na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, até que a morte os separe. Todos eles fazem isso, todos eles. E na maioria das vezes, isso é só falácias e não é verdade do seu coração e da sua mente. É verdade? É isso. A minha pergunta é, escute aqui, olha, a minha pergunta para vocês é a seguinte. Vamos ver aqui. Nesses tipos de casamentos que eu citei aí, Deus está? Seja sincero, consta aqui, Deus está nesse tipo de casamento aí? Eles pertencem a Deus? É claro que não. Está muito claro. Deus não está nesse tipo de casamento. Olha, no meu tempo de infância e adolescência, vou citar um exemplo de outro casamento. No meu tempo de infância e adolescência, eu conheci uma mulher que na época era uma prostituta, uma profissional do sexo. Ela vivia em um cabaré de minha cidade natal. E eu fazia mandados para ela, dava recados para ela e ganhava o meu dinheirinho para ir nas matinês do cinema local, lá de minha cidade. Naquele tempo, meus amados, as prostitutas não podiam se aproximarem da sociedade. Eram tempos difíceis. As prostitutas tinham o lugar delas, não ia na sociedade. E eu ali como menino, criança e adolescente, fazia o mandado para ganhar um dinheirinho para ir para o cinema. Pois muito bem, aconteceu que numa destas minha ida buscar, dar o recado a pessoas, um daqueles homens que saíam, que viviam com aquela prostituta, gostou muito dela, fez a proposta para ela, se ela queria sair de dentro daquele cabaré. Ela aceitou e ele imediatamente tirou a mulher de dentro do cabaré, levou para a sociedade. Mesmo ficando um tempo os dois marginalizados, eles persistiram juntos, com amor, com respeito, com dignidade, trabalhando, honestidade, amando verdadeiramente um ao outro. E aquela mulher era uma ex-prostituta. Agora, a pergunta que eu lhe faço é: será que nesse caso aqui, desse casamento que eu estou citando agora, desta prostituta,
Deus não está? Sim, Deus está, porque Deus quer é o amor verdadeiro, é o que tem entre esse casal. E hoje ela ainda é viva, já é avó, bisavó, né? O seu marido faleceu recentemente, formaram-se uma família, educaram os filhos, formaram uma família bacana e nunca foram casados, nem na igreja religiosa, em religião nenhuma, e muito menos no papel e no cartório. Então, esse é o casamento que Deus quer, de verdade e de amor. Vamos ver, fora disso, o que acontece é libertinagem. Libertinagem, verdade? Fora disso, o que acontece é libertinagem. Olha que bonito aqui, vamos gravando o vídeo e vamos mostrando a bica do Zé Carlos, um local muito chique onde a gente está gravando aqui. Mas você pode estar pensando ou dizendo assim: desta forma que você está definindo o casamento, você está incentivando a prostituição. É claro que não. É claro que não. Eu não incentivo e não admito a prostituição, mas eu tenho que dizer a verdade. E você pode estar confundindo liberdade em graça com libertinagem entre pessoas, que é coisas totalmente opostas, coisas diferentes. Liberdade em graça nada tem a ver com libertinagem. Liberdade em graça significa viver sem a escravidão do pecado, e você passa a viver em obediência à lei da vida, por alegria. Isso é óbvio, mas os religiosos não aceitam essa liberdade, nos obriga a andar, não aceitam esta liberdade, tá? Essa liberdade, ela nos obriga, a liberdade que eu estou dizendo, da graça de Deus, ela nos obriga a andar com as próprias pernas. Concede-nos a bênção de pensar, sentir, discernir. A liberdade em graça também nos faz profundamente autoconscientes e nos faz saber que diante de Deus a única voz que se faz ouvir não brota dos meus lábios, não, ela brota de Cristo, vivo e ressuscitado. Já a libertinagem, olha aqui, ó, a libertinagem é uma antítese de liberdade. Tanto faz solteiros ou casados que vivem na libertinagem, é um escravo de sua própria falta de caráter, e também é escravo até do seu exibicionismo sem definição de caráter, onde todos os valores para eles não têm importância, e assim vai vivendo em total libertinagem, mas sempre inseguros. Essas pessoas vivem o tempo todo inseguras, tem medo de ser apanhado em pleno ato sexual fora do casamento, vive sentindo o peso da sua traição quando coloca a cabeça no travesseiro para dormir. É isso, vive inseguro, pois nota que o povo pode até estar sabendo, inseguro, não sabe qual vai ser a reação do seu parceiro ou parceira, do seu cônjuge, quando descobrir essa traição. É inseguro diante dos filhos, mas o pior é que essas pessoas continuam e vivem nessa libertinagem.
Meus amados, libertinagem não vem de Deus. Não, libertinagem não vem de Deus. É da nossa própria carne pecaminosa. O amor conjugal entre um homem e uma mulher no casamento é conquistado, meus amados, no decorrer do dia a dia. Não existe um par perfeito, mas o casamento perfeito é sempre idealizado por pessoa em sua própria mente, mas na verdade nunca irá encontrar essa perfeição, pois somos todos diferentes. Mas quando vivemos o casamento que Deus quer, todas as diferenças são tratadas. É isso mesmo. Olha, eu hoje, conhecendo mais um pouco do Evangelho de Cristo e tendo um pouco mais de experiência na vida, eu acredito mais no casamento em que a pessoa prova para si mesma e também para o seu parceiro que o que eles vivem é casamento. Entende? E acredito muito pouco no casamento que se prova casamento após o ato cerimonial do mesmo, que é a maioria deles, né? A tendência para esse tipo de casamento é se desfazer em pouco tempo, ou então se vivem em aparência, mas sofrendo angústias tremendas, sofrendo tristezas e em total derrotas e frustrações. É desse jeito. O ato casamento é até bonito, mas o lindo é que o homem e a mulher viva o casamento que é bom, que Deus quer para o casal. Entende? É muito simples. Não pensa que outro líder vai fazer uma gravação explicando você sobre casamento. Ele vai te enganar. Mas o que eu estou falando é pela palavra e também pelo meu próprio conhecimento, a minha experiência de vida. Eu hoje sou um homem de 56 anos de idade e tive essas experiências. É verdade. Um casamento para o bem tem que haver uma boa comunicação entre os cônjuges, marido e mulher, no dia a dia. O casal, marido e mulher, não deve tentar moldar o jeito ou o comportamento do outro. E principalmente quando isso é feito com autoritarismo. Você conhece alguém assim? Você conhece? Eu conheço vários que acham que manda na mulher, ou a mulher acha que manda no marido. Ok? Pois você prometeu amar um ao outro do jeito que é. O fato de você ter casado no papel, no cartório ou pela religião, não te dá direito de querer mandar no outro. Pois o casamento que Deus quer é de amor e compreensão entre o casal, marido e mulher. Quando você quer casar com más intenções, ou já se casou com essas más intenções, provavelmente esse casamento não vai longe e não dará certo. Isso é claro, não dará certo. Digo isso porque já passei por essas experiências e hoje sinto-me na obrigação de alertar a todos para que tome cuidado e faça um casamento de Deus. Não queira ser superior à pessoa amada
e achar que você tem sempre razão. Então, converse e passe a transformar o desentendimento em paz. Até porque ninguém é superior a ninguém. Ninguém é superior a ninguém. O bom é só Deus, o eterno Deus em Cristo. Esse é o bom. Por isso, é muito importante você viver em um casamento que Deus quer, e não no casamento que é feito e vivido por imposições dos homens, leis dos homens. Não! Sabe, meus amados irmãos em Cristo, amigos que estão me ouvindo aí através desse vídeo, eu não sou psicólogo, não sou nenhum religioso, mas a verdade do Evangelho de Cristo abriu o meu entendimento, e com a minha experiência de vida nesse assunto casamento, estou procurando passar um pouco para vocês desse meu entendimento. Mas é você quem sabe o que é bom para você, entende? É você que sabe o que é bom para você. Agora, normalmente, o casal marido e mulher que fazem um casamento de Deus, o casamento que Deus quer, formam uma família mais do que abençoada e feliz. Porque para vocês, exemplos bons, e pegue para vocês exemplos bons e comece a aplicar aos poucos, no dia a dia, em seu casamento, mas sempre respeitando as diferenças. É simplesmente isso. E o casamento que Deus quer? É a pergunta que você me faz a todo tempo. O casamento que Deus quer. Vamos lá. O casamento que Deus quer é de amor, verdade, respeito, admiração um com o outro, honestidade, companheirismo, humildade, etc. Entenderam? É isso. O eterno Deus não criou o casamento no papel, mas sim em espírito e em verdade. Mas se você é maior de idade e encontrou o seu par que procurava e entende que é bom para você, e que se casar no papel e quer se casar no papel por vontade própria e consentimento dos dois, homem e mulher, eu quero dizer, pois que se casem, meu amado, que se casem, e que todos sejam abençoados por Cristo vivo ressuscitado. Agora, o importante é você viver o casamento que Deus quer. Agora, se você casou no papel ou no religioso e vive o casamento que Deus quer, aí sim você está de parabéns. Aliás, eu quero aqui mandar o meu abraço e o meu respeito a todos os casais desse Brasil e de todo o planeta. É muito bom viver marido e mulher casados no casamento que Deus quer. Mas se você tem o casamento que Deus quer e ainda por cima se casou para confirmar aí para os homens no civil, no religioso, muito bem. Eu quero dizer a todos os casais desse país, que sejam abençoados por Cristo vivo e ressuscitado. Amém? É isso aí. Se você gostou desse vídeo, repasse aí aos seus amigos pelas redes sociais. Forte abraço do cantor e missionário Milton Barbosa. Olha que beleza a natureza que Deus criou. Muito lindo!